Episódio 84 do Alexo 2 Podcast. É louco, chegamos. Eu tava com saudade, hein, dessa vinheta, dessa música. O Magro não tava semana passada. O que aconteceu? Você tava gripado, né? Até estourou uma pereba na minha boca. Que beleza. Que hoje, ainda bem que não tem vídeo. hoje não tem imagens e vocês também que estão ouvindo aí, Delícia, gente. não Vocês tem tão- imagens nem comida. Que Estamos isso? tudo com fome aqui. Todo mundo pálido. Vocês não estão perdendo muita coisa, né? Esses mal acabados aqui. Mas se você tá aí, continua com a gente aí no YouTube. Tá subindo também no Spot, não? Cara, a gente tava devagar, né? Mas agora nós vamos começar a subir nos Não, dois. vai começar a subir nos A galera dois. me cobra. Boa, isso aí. Então, não sei se você, que momento que você tá ouvindo isso aí, mas fica com a gente, puxa a cadeira aí, que hoje vem pedrada, hein? Veja. Presbítero Thiago Pena, meu amigo. Ei, glória a Deus. Boa, Thiagão. Isso aí, Tô uma contigo alegria aqui. estar aqui de novo. Top demais. A gente teve uma mensagem linda, a gente tava falando agora no off aqui, o Marcinho tava até falando, o pastor, né? Mensagem que veio do coração, é uma mensagem top. Foi um culto bem especial, Pena. E Foi mesmo, cara. fluido, assim, né? Desde do louvor, assim, tudo. Começou com o Marcel mandando uma braba. Ele agora. Testemunho, mano, lindo sim. que ele deu. Ah, o Márcio. Márcio do louvor, né? Isso, foi lindo o testemunho que ele deu. Top. Ele ouve o podcast. Ele ouve, um abraço Beijão aí pra pro, você, pro irmão. pacotão aí, que ele me chama de pacote. Foi bem especial. Legal ver ele no louvor, né, cara? É. Há um ano atrás era tipo, será? Nunca, né? Eu achava que ele só eu nem jogava sa- bola só. Eu nem sabia que ele tocava também. A Joga, primeira não. vez que eu vi, ele foi uma surpresa ele, boa. Ele tocava bastante no NV, aí Ah, quando virou o Renovo ele já tava no louvor. Mas, mano, no Ministério de Futebol ele canta Mó direto. bênção, Mano, cara, ele é mó uma bênção. bênção. é velho. estiloso, viu? Ele é todo worshipeiro, né? Isso, mano, ele tem umas brabas, É. ele tem umas músicas que ele solta que todo mundo fica olhando. Que música é essa, velho? Da hora. É brabo, mano. É muito top. É isso aí, meu amigo. O tema da mensagem é a prensa, é isso? É isso. É isso. Que tema, hein, amigos? Pesado, hein? Pesado. Um tema que ninguém quer estar ali, né? É. Mas depois que sai, você fala, ui, até que não foi ruim, foi excelente, né? É, eventualmente. Na a verdade, gente você não vai vê a passar. hora de sair, né? Você não vê a hora de sair, né? E depois que você sai, você fala, mano, todo mundo tem que passar por uma verdade. prensa. Mas aí chega de novo, e aí? Porque o cara que já passou, foi o que você disse no final, né? Ele vai passar de novo. É verdade. É um ciclo, né? É um ciclo. Isso aí eu achei top, cara. Algumas prensas e o ciclo, isso aí foi top. É um ciclo porque a gente acha que passa por os processos e a gente vai ficando grande, né? Vai ficando, uau, tipo... Vai ganhando skill e vai subindo. É, Dá um apanhadinho aí em 3 Isso. minutos na palavra. tá. Bom, então a gente falou ali basicamente sobre o processo que Jesus passou no Getsemane, né? Um processo de onde Jesus foi esmagado, foi pressionado. Eu falei ali na palavra, eu comentei que ali foi o lugar onde Jesus teve a maior guerra dele, né? Então, a maior guerra e a maior vitória. Quando ele escolheu, ele decidiu se submeter àquele processo. Ele, como Deus, ele poderia falar, cara, não dá, tá pesado demais aqui. Jesus estava angustiado demais, pressionado demais. Ele poderia falar ali naquele lugar, tipo, até aqui deu, mas, meu, daqui pra lá... E de certa forma ele até falou isso pra Deus, né? Ele falou, meu, tá difícil, eu não tô aguentando. Se for possível, afasta de mim esse peso, esse cálice. Mas que, sobretudo, né, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a gente vê ali que a vontade de Jesus era de fato, a vontade humana de Jesus era falar, meu, passa de mim isso daqui, eu não tô aguentando. O que é interessante, desculpa interromper, que isso mostra como Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, né, cara? A ponto de falar assim, cara, tá difícil, se der, passa, né? Isso mostra a natureza humana dele também, né? E eu acho tão bonito, desculpa, Fê, eu acho tão bonito quando a gente tem oportunidades de ver a humanidade de Jesus sendo expressa. Foi a maior humanidade. É isso que eu ia perguntar. De Jesus, vocês acham? O ápice. A maior demonstração ali de humanidade? Eu creio que foi onde ele expôs mais a humanidade dele, quando ele fala, eu não estou aguentando, esse cálice está pesado demais, foi a maior exposição de humanidade, eu creio. Mas, bom, conclui aí, que Não, mas aí o a que gente você vai acha? Eu acho... Qual o episódio da vida de Jesus que mostra humanidade? Mais humanidade. Cara, você pode ver um aspecto do sofrimento, mas você pode ver no aspecto da empatia, daquilo que ele via nas pessoas, legal. né? E também
eu ia fazer esse comentário agora, se ele não estava aguentando ou se ele estava prevendo que ele teria que passar. Porque até então ali, ele fisicamente não estava sofrendo ainda nenhuma dor, mas ele sabia que iria sofrer. Sim. Talvez seria isso? Talvez, mas eu até comentei ali, né? Na verdade, ele poderia prever a dor que ele ia passar, Física. a dor física, mas eu acho que quando ele recebeu aquele peso que veio sobre ele, eu até comentei, eu creio que o peso, aquela dor, foi a dor do pecado que ele estava recebendo sobre ele. E não necessariamente a dor física que ele iria sentir alguns minutos ali depois, algumas horas depois. Você acha que ele estava recebendo naquela hora ou ele receberia na cruz? Eu creio que ele receberia mesmo na cruz, pela palavra na cruz. Eu também acho. Mas ali ele estava prevendo. Ali ele começou a ter ciência dos fatos. Aquela decisão dele levaria ele para aquele processo de cruz, onde de fato ele receberia todo o peso do pecado. Eu acho também que tem uma parada que para a época não era conhecido e hoje é um negócio muito difundido nos nossos dias, que é a dor na alma mesmo. Sim. Então, a parada do crise de pânico, ansiedade, depressão, ele sentiu tudo isso ali de uma vez só, numa carga violenta. Exatamente. E que talvez, por isso que a galera talvez não entendia também. Mano, por que ele tá assim? E não só ele. Por que os discípulos dormiram? Será que eles estavam tão cansados? Será que eles eram displicentes? Ao ponto do cara tá... Quando você lê ali, parece que assim, eles são displicentes, nós já avançamos um pouco, né? Mas é que tá ali. A gente vai e volta, mas eu acho que esse lance da alma e das emoções dele ali, de um jeito violento que ele recebeu por conta do pecado, que ele já estava sentindo ali o peso do pecado da humanidade, né, que estava vindo sobre ele, esmagou. E... que é uma coisa também que eu fui muito ministrado na hora que você estava me falando, a culpa. Sim. Porque eu acho, eu creio que ele começou a sentir o peso da culpa, que não era dele. Não é dele, né? Mas estava caindo sobre, né? Ele poder entender o que ele iria sofrer, eu acho que era uma forma de ele ficar extremamente angustiado e tal, mas ele também vê. Cara, você imagina que por um momento ali ele teve um vislumbre dos pecados do mundo. Exatamente. Toda sujeira, toda prostituição, toda violência, toda morte, cara, toda maldade do mundo. E não era só do mundo do momento, né? Porque era do mundo daquele momento até o final. E ele sabia que ele estava prevendo que esse peso viria sobre ele ali na cruz, ou seja, o Getsemane, aquele monte ali onde ele está sendo esmagado, ele sabia que era uma passagem no processo. Ele sabia que de fato era um processo mesmo que ele estaria passando, mas que levaria ele aquele próximo estágio. Só que se ele não concluísse, ele não chega no próximo estágio. Exatamente. Se ele não concluísse ali, se ele tivesse falado, eu vou ouvir toda a minha humanidade, eu vou afastar isso de mim, vou pular essa etapa, ele não cumpriria talvez o propósito de cruz, né? Então, isso me ministrou muito ali em relação a essa dor natural mesmo, que nem você falou. Não era tão conhecido na época. Hoje, quando você fala sobre uma angústia profunda, você vê quantas pessoas passando por crises como essa, crises emocionais, crises de ansiedade. Hoje é uma coisa mais familiar esse sentimento, né? Você conhece, você sabe agora como que é se sentir. Tanto que o autor, como que ele escreve? Uma angústia mortal. Isso que tá na... profunda tristeza. Né? Tristeza mortal, tem algumas variações, porque eles não tinham dimensão da palavra depressão. Né? Que talvez para algumas pessoas é depressão. Mas quem já passou sabe o que é. É um sentimento de morte, de um vazio absurdo. É como, eu sempre falo isso, como é que é ter um negócio? Não sei explicar, mas uma coisa que eu consigo ilustrar. Pensa que parece que arrancaram a sua alma. Não tem mais a alma lá, tá só seu espírito. Tem um vazio, só tem um buraco. A carne. Ele usa um termo deprimido até a morte, alguma coisa assim também. Eu acho que a depressão que a gente diagnostica hoje, ela é um negócio um pouco mais duradouro, consistente. Mas ele viveu isso de uma forma muito intensa. Numa pancada só ali. Uma pancada só, vendo o pecado de... Aí ele leva com ele os 3 caras, né? Pedro, Tiago, João ali, os caras próximos dele, os caras que
E eu fico imaginando também de novo ali ele expondo a humanidade dele de frustração, né? Quando ele volta e fala assim, cara, eu falei para vocês ficarem aqui orando, vocês estão dormindo, é isso mesmo? Aí ele volta, ora, e a Bíblia fala, né? Ele volta pela segunda e pela terceira vez e vê os caras ali dormindo. E aí ele dá aquela rajada nos caras, tipo assim, caramba, esses são os caras mais próximos. Era com quem eu tava contando pra estar aqui do lado, em oração. Fala sobre isso. Você falou assim, cara, escolhe bons amigos para passar por esse vale. Eu comentei que quando Jesus, a gente vê em toda a história a multidão seguindo Jesus, perseguindo Jesus pelos milagres, né? E a multidão geralmente é isso, a multidão corre atrás de Jesus por causa dos milagres que Jesus faz. É errado? É certo? Não é errado nem certo, porque eu creio que naquela multidão ali que está correndo atrás de Jesus só por causa dos milagres, naquela multidão, Jesus também enxerga talvez uma mãe que está orando ali, que está clamando por um filho na multidão que precisa de um milagre. Jesus também está olhando para o pai de família no meio da multidão que está passando uma necessidade. Então Jesus ele fala assim, eu vou atender a necessidade dessa multidão. Então é certo ou errado a multidão correr atrás de Jesus por causa de milagre? Não, porque Jesus ele identifica no meio da galera toda ali as pessoas que realmente estão... Ele enxerga os corações ali no meio da multidão. Estão atrás deles ali de coração verdadeiro. Só que vai diminuindo. Aí depois Jesus vem com o seu povo, depois Jesus vem com os 12, e depois com os 12, na hora de subir para um lugar que Jesus sabia que ia ser o maior ponto de dor ali, o maior aflição, ele leva só os 3 caras. Só os 3 caras mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. E eu falei isso ali na hora da palavra, que eu falei, cara, em momentos de angústia, momentos de profunda dor, é bom você compartilhar com pessoas, mas com pessoas que são próximas. Com pessoas que estão ali, tipo, de coração aberto para te ouvir, que vão entender, que não vão te expor, que não vão se escandalizar com a sua humanidade, né? Não vão se escandalizar, porque tem, hoje em dia, comum isso. Isso né? é uma boa pergunta. É como se Jesus estivesse mostrando a humanidade e a fraqueza dele. Até onde a gente mostra essa fraqueza? Ou para quem a gente mostra e revela essa fraqueza? Eu acho que há um como posso dizer assim, é louvável mostrar a vulnerabilidade, mas para aqueles que você escolhe estar próximo, né? Você escolhe? Eu acho que você escolhe. A vulnerabilidade você escolhe. Você escolhe. É lógico que tem pontos e áreas da sua vida que está ali, está exposta. Mas tem lugares tão profundos mesmo, e esses, assim como Jesus escolheu, eu acho que essas áreas, você precisa estar cercado. Naquele caso foi 3. Não é que você tem que ter 3. Na nossa ocasião, talvez Deus prepare 5, 10, 15, eu não sei. Mas a questão aqui não o número exatamente, mas é você estar cercado de pessoas que você pode mostrar essa vulnerabilidade, que você pode compartilhar da sua fraqueza. Ao ponto também de que não compartilhar a sua fraqueza para ninguém, isso também é ruim. Porque isso prega sobre um evangelho triunfalista, um evangelho que não dá errado. Que tá não, tudo certo, você vai sempre vencer. E você acha também que Jesus, lógico, ele estava ali totalmente humano, frágil, tal, nesse sentido, mas ainda assim preparando, porque por que ele chamou esses 3? Eles eram... Você estava falando agora, eu lembrei eu estava lendo a Bíblia esses dias, eu parei numa frase que me impactou. No chamado dos discípulos, tem uma frase lá, eu não lembro agora em qual dos evangelhos, que ele fala assim, e Jesus chamou os que ele quis. Isso para mim foi... Cara, eu fiquei viajando e mergulhado nessa frase. Os que ele quis. Tipo, qual que é o critério? Quem são os que ele quer? Porque nenhum daqueles ali serviam em sinagoga, nenhum daqueles ali... Sim. Então, esses 3 ele leva lá para o ápice do que ele ia viver, mas talvez do que ele ia ensinar. Porque do tipo assim, cara, eu tô mostrando para vocês aqui o que vocês também vão passar. É o que você tá falando. Você falou uma frase que andar com Jesus implica em andar em lugares que ele já andou. Então, ali talvez tinha sido um workshop, assim, ó, tipo um treinamento
prático, do tipo assim, ó, vocês estão vendo? Também vão passar por aqui. Vocês estão vendo o que eu tô vivendo aqui? É isso. Até por isso ele ficou tão bravo 3 vezes, por quê? Ele tava ensinando e os caras estavam dormindo. Tipo isso, vocês estão achando que... Então. Eu também penso, e eu acho muito interessante esse ponto de vista, que eles estavam para respaldar em oração, que eu acho que é legal, mas eles estavam... Tem uma coisa que é interessante, tem um dos textos que diz que Jesus se afastou deles a 1 tiro de pedra. 1 tiro de pedra é aproximadamente, se eu não me engano, 30 metros, tá? Nessas medidas bíblicas aqui que eles usam. 1 tiro de pedra. 30 metros, cara, no silêncio da night, você ouve. É e tem um texto bíblico, se eu não me engano, que eu não sei onde é, mas é Paulo, é lá pra frente, que Jesus não sofreu assim, pai, me ajuda. Foi brado. Nossa. Pai. Já pensou, cara? Você imagina num monte, cara. Num monte. Barulho nenhum, o eco. o eco, Soa, aberto. Ou seja, eu não acho nada estranho Jesus ter levado eles lá pra falar assim, olha isso, cara. Tipo, olhem pra isso, vigiem isso, né? Porque talvez se eles tivessem visto, talvez eles não tivessem falhado nas prensas que eles viveriam ou viveram. Logo depois, né? Logo depois, alguma coisa assim. E isso aí já dá o link na outra coisa que você falou, top do Talmide. É Talmide o nome? Do Talmidins, né? Talmidim? É um termo Nossa, muito grego, top. né? É um termo grego para a palavra discípulos. Né? Para a palavra discípulos. Por exemplo, se você compartilhar o teu problema, ou o meu, de uma forma ok, não falando na profundidade, nos detalhes, mas a quantidade de pessoas que assistindo a tua dor podem aprender com ela, Sim, né? sim. Se você não for velado ou não tiver ninguém por perto, né? Cara, porque a gente precisa aprender com a dor dos outros, cara. A gente não tem muito couro para sofrer todas as dores desse mundo. É verdade. Há benefícios, né, na dor também, né? Um deles de poder ensinar outras pessoas que vão passar ou estão passando pelo mesmo processo. Pois é, se eu aprender com as tuas dores, eu poupo as minhas, cara. E eu não tô. Porque quando as coisas começaram a acontecer com você, aqui entre nós, a gente se acordou aqui e falou, opa, muita gente, eu não quero passar tem um por sinal, o que né? tá Então, passando, Uma galera. Você precisa estar atento exatamente para Em isso. vários outros âmbitos, né? Cada um sabe o seu, né? Sim. Exatamente. Do mesmo parada que tipo olhou e tal. Vocês sabem um pouquinho também aí desse reflexo de olhar uma situação e falar, cara, eu tô caminhando para isso. Tipo, a gente teve, não vou citar aqui, não precisa, mas um exemplo tão emblemático que foi pra gente, de eu olhar para aquilo e me ver daqui a 10 anos. E falar assim, cara, sou eu ali daqui 10 anos se eu não aumentar, se eu não arrumar a minha rota agora. Exato. E isso também é muito do discipulado, mas voltando ao que eu queria falar, que você falou do Talmidins e tal, que significa empoeirado. Certo. Então você anda tão perto, não é isso? Você anda tão perto do seu discipulador, mestre, né? Do seu discipulador, que você... que a poeira dele te suja. Isso é tão louco. Isso é muito animal. Cara, isso é tão louco que um pouco depois, então Jesus ensinou isso, sofreu lá, tal, aquele pau. Minutos depois, talvez, Pedro disperso, tá lá, nega 3 vezes, e uma das vezes ele pragueja, né? E Pedro praguejou. Tipo, mano, praguejou é tipo assim, ele falou... E mais, se você for ver, ele não falou assim, fiquem aqui, vigiem, orem para que não caiam em tentação. Sim. Qual era a tentação? De cair no sono? Será? Não era essa. Ou eram as tentações que viriam? Eram as tentações que eles viriam. Sono não era. As tentações que viriam, cara. Cara, isso é tão precioso que você falou, que aí ele sai, aí ele nega Jesus, aí o que uma das... Ele não só nega, antes ele tenta livrar Jesus com a espada. Ele passa lá. É que eu avancei, né? A gente vai voltar. A gente vai voltar. Mas é só isso que tá na minha cabeça agora que eu achei muito top. Malco, não é Michael, é Michael. Não é Michael. Achei essa hora. O Thomas falava Ele isso. falava Michael? O Thomas falava, pai, arrancou a orelha do Michael. Mas pegando só esse que eu avancei um pouquinho na história, quando ele nega, uma das vezes, uma mulher lá, não lembro quem, fala pra ele assim, você fala como ele, cara. Tipo assim, não adianta ser assim. Não adianta, ou seja, você tem a poeira dele, mano. Você anda tão próximo dele que eu te conheço. Tipo assim, ele tentou negar, mas ele já estava muito parecido com Jesus, não dava mais pra Ele já refletia. Ele andava tão perto do mestre,
que a poeira... Ele absorveu né, tanto que até a fala, Outro as detalhe, palavras, tudo isso. Outro detalhe disso do discipulado que era tão vivo deles, que quando os soldados chegam lá, qual que era o código? Aquele quem eu der um beijo é ele. Porque exato. os caras não sabiam quem era, mano. Mas por que isso? Eu sempre tive essa dúvida. Por causa talvez eles pareciam, né? pareciam. Fisicamente eles deviam ser parecidos, mas, mano, eles carregavam talvez a mesma característica, mano. Tipo, não era tipo que nem o cinema vai revelar pra nós como o Jesus tá sempre de branco com uma faixa vermelha, né? Não sei de onde que tiraram aquilo, mas é sempre assim. É o Jesus iluminado. Cabelo não grande, era aquilo, mano. Cabelão. Não sabia quem... Os caras não sabiam quem era. Porque ele era homem, normal, como os caras, né? Enfim, e eu acho que carrega muito disso também. Ser próximo e parecido. Eles tinham a poeira, né? Eles tinham a poeira de Jesus. Por isso a importância tão grande do discipulado. De estar perto. Olha que interessante, eu achei aquele verso que eu queria estar em Hebreus 5:7. Fala assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ou seja, não foi um sussurro. Não foi baixinho. Não foi uma oração silenciosa, né? E assiste, cara, porque vocês têm que estar perto, né? Que louco. Muito louco. Muito louco mesmo. Meu Deus, quantas coisas. Jesus, eventualmente, uma coisa que você falou na sequência aqui, ele eventualmente vai te chamar, vamos subir ali comigo. Porque isso eu achei louco também, porque em um outro momento, ele falou para Pedro, vamos subir comigo? E qual que foi a experiência? Ele simplesmente viu Moisés e Elias. Eu ia falar sobre isso daí. E tipo porque assim, quando Jesus chama, você não sabe o que é, né? Tem vezes que ele te chama pra te mostrar um graveto acendendo, um bagulho louco. Mas festa, é o que o Thiago falou. Mas festa. A maioria hoje acha que é festa. Pode ser, né? A gente, geralmente, quando Jesus nos chama, é sempre essa... a gente carrega isso com a gente, do tipo... Meu, Jesus tá me chamando, cara. Pra onde? Qual que é a missão? E aí, qual que é? Entendeu? Jamais você vai falar, pô, mas esse lugar aí, é nesse lugar mesmo que você tá me chamando? Não é possível, entendeu? E quando você recusa esse chamado? Porque tem isso. Tem gente que você falou, pregou pra você ir atrás, independente do que for. Mas qual é o peso de quando você fala, não, isso aí eu não quero? Cara, quando você recusa, eu acredito que você não vive os propósitos de Deus. E eu acho que não tem dor maior na sua vida do que você ter sucesso onde Deus não chamou você para ter, entendeu? Forte, hein, mano? Nossa. Então, forte. Deus te chamou para passar por aquele lugar para que você cumpra um propósito. Eu não quero esse propósito de Deus, eu vou para outro lugar. Tudo bem, cara. Mas depois você vai viver a dor de uma consequência de ter sucesso onde ele não te chamou para ter. Eu ouvi isso é pesado. Eu ouvi um cara falando isso recentemente do Whindersson Nunes, né, que tá passando por um problema aí nas emoções dele e tal, foi internado. E o cara falava assim, cara, ele conhecia, acho que ele falou, você já viu o Whindersson? Cara, eu já tive com ele, é um cara feliz, alegre, talentoso, o que ele põe a mão prospera. Tanto financeiramente, quanto em talento, quanto tudo. O cara ajuda um monte de gente. Sim. O cara, ele é assim, só tem qualidade. O que explica um cara desse viver o que ele tá vivendo? Aí ele falava assim, eu não tô julgando, mas eu tenho certeza que a única coisa que explica ele tá passando por isso é que ele não tá vivendo a plenitude do que ele foi chamado para viver. Porque isso tudo que a gente acha que é grandioso, pô, o cara tem um maior views, seguidores, milhões na conta, mas ele talvez não está fazendo aquilo que ele foi desenhado para fazer. Ele foi criado com um propósito e tá longe disso. E isso aí tira o cara do eixo, mano. E aí o que para a humanidade é lindo e maravilhoso não serve de nada. Exatamente. Esse eu acho que é o conceito de paz. Você tá, no fundo, ele tá fazendo guerra contra a natureza, de força, né? Tipo, contra a natureza e contra o propósito dele, né? E uma hora essa conta chega. Né? Chega, cara. Uma hora essa conta chega. Então, se você fazer escolhas do mar perfeito, só uma hora essa conta vai chegar, entendeu? Isso não tem nada a ver com punição de Deus, né? Não é isso, mas são consequências de suas escolhas. Aí vem um lance que você falou, né? É você saber interpretar. Você falou, você pergunta muitas vezes para Deus, por quê? Sim. Eu falei sobre isso. Às vezes a gente passa por alguns processos e a gente fala, por que, Deus? Por que eu estou vivendo isso, né? Por que comigo, né? Por que eu preciso passar por isso?
E esse porquê, ele te remete a lugares, a momentos que você não precisava, teoricamente, estar passando por isso, ou momentos da sua vida que estava tudo bem. Então, o porquê, ele te leva a olhar para trás. Você olha para trás e você fala assim, cara, eu estava bem. Eu não precisava estar passando por isso. Há 2 semanas atrás, há 1 mês atrás, 1 ano atrás, eu estava ótimo. Por que que Então, você olha sempre para trás. E aí, quando você entende em Jesus que o que você está passando, a dificuldade que você possa estar passando, ela tem um propósito, né, que Deus já determinou e tal, quando você consegue crer nisso, que é difícil, mas quando você consegue crer nisso, você muda a sua pergunta de porquê e você fala, para quê? Para quê, Jesus? Então, enquanto o porquê ele te faz olhar para trás, o para quê ele te faz agora olhar para frente, ele te faz olhar para um propósito que há de vir, entendeu? Para que eu estou passando por isso? Jesus vai falar com você, Jesus vai falar, cara, é para isso, é para aquilo, é para Vem uma esperança em cima disso. É para te amadurecer. É dar um propósito, né? É dar um propósito, exatamente. Porque você faz, qualquer coisa que você faz, acho que sem propósito, te deixa um vazio. Você vai, para que eu tô aqui mesmo? Por que eu tô fazendo isso? Passa a ser inútil. Quando você vê um propósito no que você tá, na dor que você tá passando, você já sofreu dor por propósito? Sim. Você fez uma tatuagem, por exemplo. Você fala, cara, pra que eu tô sofrendo igual um corno aqui? Nossa. Porque no fim vai ter um desenho aqui, entendeu? Tipo, eu quero esse desenho. É um desenho, né? Eu já sofri, por exemplo, dor pra limpar ferida. Esfregando. Eu lembro que você comentou, cara, sobre a é um propósito. Para eu ficar bom, eu tenho que me sujeitar a essa dor aqui. Aliás, esse princípio de você trocar um sacrifício hoje por um ganho amanhã é uma das trocas, cara, que mais evidencia a tua natureza de fé e de esperança do futuro, que quase outro ser não tem. Você faz uma troca hoje por um ganho amanhã. E se você entende o propósito do teu ganho de amanhã, tudo faz sentido, cara. Senão você fica sofrendo de bobeira, né? De bobeira. E tem muita gente que sofre sem entender o propósito. E aí se lança num buraco negro, né? Exatamente. Que suga energia, suga tudo. Aí quando entende o propósito... Você nem sabe o pra que você tá vivendo aquilo, né? E você fica tão aprisionado no porquê. E aí eu acho que esse porquê, ele te esconde esse propósito, né? Ele te suga energia, igual você falou, de você pensar, pô, mas será que se eu passar por esse processo, para onde o Senhor vai me levar? Então, esse pra quê, esse pra onde, ele muda todo o seu destino. Ele transforma a sua visão, na verdade. Ele transforma a sua visão, exatamente. Muda totalmente. Ontem a gente muda o sentido das coisas, cara. A gente recebeu uma notícia tão ruim, triste. Uma menina que era da sala da Aline, na época do colégio, se suicidou ontem, cara. A menina, e é uma menina que até caminhou aqui um tempo, veio a alguns cultos e tal. Caramba. Tava envolvida já nos negócios pesados, de estelionato e tal. Entrou nos negócios de vender passagem aérea aí pra uma galera. E aí, tipo um golpe mesmo. E aí tem que lidar com a culpa, com a pressão e tal. Aí você fica pensando, cara, o que faz uma pessoa cometer um ato desse? Mas, cara, é louco. É bem isso que a gente tá falando. Que é a prensa. Se ela não vai tirar ali o azeite ou aquilo que ela precisa extrair de você, ela vai te esmagar, cara. Ela silencia a dor, né? O suicídio silencia uma dor barulhentésima na tua alma. Né? É o único jeito que algumas pessoas veem de fugir. Eu vi o Dr. Braz falando um negócio que eu lembrei também, falando de culpa, né? Que eu fiquei pensando ali, tipo, Jesus com a culpa da humanidade nas costas. E na mente, na emoção dele. E o Dr. Braz fala um negócio tão interessante, eu não sei se eu vi num vídeo ou se foi no livro dele, que é muito top, aquele livro dele, eu li. Vida após a cura, lá? Vida após a dor. Vida após a dor, exatamente. Após a dor. É um negócio assim. Que quando uma pessoa tá com uma culpa, ele explica isso na neurociência. Tem um neurotransmissor que não consegue passar pro outro lado porque a culpa é como se fosse uma barreira. Olha que louco. Muito louco. Então, tipo assim, explica muito do que é o estado depressivo da pessoa. Porque quando a pessoa está no estado depressivo, ela sente culpa. Uma das coisas que ela sente muito forte é culpa. E aí,
ele explica cientificamente por que a coisa acontece. É uma barreira, um bloqueio que impede de passar de um lado do cérebro para o outro. Ele explica lá com os termos técnicos que eu não vou saber falar, mas resumindo é isso. Tipo, tem um neurotransmissor que precisa levar uma informação até um lugar e ele não encontra essa informação, não consegue passar, porque a culpa é como se fosse um bloqueio. Muito louco, então, tipo, você pensa, né? Jesus ali na prensa, com a culpa da humanidade nas costas, na mente, o tanto de barulho. Será que ele ouvia coisa? Será que a mente dele... Nossa, a hora que a gente começou a falar disso, eu fiquei pensando nisso. Pensamento acelerado, por exemplo. Eu já sofri disso, já passei por isso. Acho que a mente dele descolava ali em alguns... Então, mano, o que passava na cabeça, mano? O negócio vai pra frente e pra trás, né? Mas fala aí, paizão. Não, eu ia falar, cara, que a culpa, ela é quase que um produto da consciência. Tô viajando aqui. Não é a minha linha, mas é uma coisa que não é o meu não sou expert nisso, mas é uma linha de muito interesse. Eu ando ouvindo bastante sobre isso. A culpa, ela me parece ser um produto da consciência. E a consciência, cara, é um negócio que é muito forte. A consciência, até hoje, é objeto de um estudo que ninguém compreende o que é a consciência. Como a gente já disse, a consciência é chamada de nossa, mas aparentemente ela é tudo, menos nossa. Porque se fosse nossa, a gente teria algum controle, mas ela é incontrolável. Ela é tão incontrolável a ponto de você tirar uma vida, né? Alguma coisa desse sentido. Então quando você lida, eu estou pensando aqui em Jesus, ouvindo o barulho das milhões de almas pecando e da cobiça e da maldade, do desejo, aquilo tudo passando de uma vez só ali e tal, né? E ele dizendo assim, cara, é muito pesado isso, mas eu não quero viver isso, mas eu tenho uma consciência que, assim, trocando em miúdos, consciência é a voz de Deus falando no teu coração, ponto. Ah, mas o fulano não tem o Espírito Santo. Pô, mas ele tem uma consciência. Ele já tem na natureza divina que existe nele uma voz que traz um alinhamento moral para ele. Um alinhamento moral e ético. Já que moral, como os ateístas dizem, nunca vai ser fruto da razão e nem uma invenção da sociedade. Ela é uma coisa que transcende, cara. É um negócio absurdo. E aí ele vem e fala assim, eu não quero, mas que seja feita a tua vontade. E eu acho muito louca essa frase. Porque assim, na carne, na minha natureza carnal, eu não quero passar por tudo isso. Mas existe uma voz que é mais forte que essa, então que seja a tua vontade, porque eu não vou lidar com a força disso. E tem coisas, cara, e eu falo por mim isso, tá? Como, assim, abertamente aqui, abrindo um pouquinho no meu coração. Tem um monte de coisas que hoje eu só faço por causa da consciência de Deus em mim, da qual eu não conseguiria viver sem que eu o fizesse. Por causa que eu seria perseguido por uma culpa. E aí você tenta todo tipo de coisas que amenizam o barulho da consciência e da culpa, né? Mas quando você se rende à vontade de Deus, mesmo matando a tua carne, você vive paz. Porque você não entrou nessa disputa. Nessa disputa, nessa fenda da culpa, cara, que você fica preso ali. Então, para mim, a frase, cara, eu me submeto à prensa, porque ela, ainda que ela me doa, é o melhor, é a tua vontade, cara, isso é uma lavagem, assim, é um alívio. Nossa, viajei, mas Não, foi animal. Eu também tô ouvindo, você tá falando e eu tô indo pra... Mas sabe por que eu tô falando isso, cara? Por causa que eu tava pensando em você, pregando, te conhecendo e sabendo o que você tá vivendo. A maior luta de Jesus não tinha chegado. Mas a luta que ele tava travando era com a mente dele. E essa é o lugar das grandes batalhas. Era a briga dele com ele mesmo. É o campo de batalha da mente, cara. E é ali onde você trava essas grandes batalhas. E era ali que Jesus estava. E às vezes, antes de você chegar na batalha você tá perdendo uma batalha na mente, cara. É verdade. Se você saiu dali derrotado, a derrota na outra é certa. É certa. Mas certa. se você saiu dali fortalecido... A sua vitória Porque para mim, a grande vitória de Jesus foi na cruz, mas foi ali, cara, no Getsemane. Quando ele saiu de lá...
Como que chama um negócio que você soa sangue? Tem um nome, né? Uma vez que o Cauê pregou disso. Esqueci o nome. Tem. É um nome esquisito. Eu vou ver aqui. O termo eu não lembro da Derma, alguma coisa, tem a ver com pele, derma alguma coisa. Profunda angústia, né? Profundo E aí ele estresse. soa, e ele tá naquele estresse, e ele vence ali. Aí ele já olha pros três e fala, fica em pé, o traidor chegou. Bora. Não mata ninguém, cola a orelha aí, não vim, eu me entrego, tá aqui, me leva. É. Fico em silêncio, não clamo pelos anjos virem me salvar, me leva pra... Cara, ele tá ali, ó, vim pra isso, ele já tá... Passou, né? Ele passou, ele já é vitorioso, cara, ele é vitorioso. Passou no teste. Não, e isso que você tá falando é muito louco, porque essa questão da mente mesmo, ela te faz... A ideia é te derrotar antes mesmo, é tipo, não fazer com que você chegue ali no ponto maior mesmo, eu tenho passado por isso, eu compartilhei hoje no batismo, a gente estava conversando, eu falei, cara, bom, para quem não sabe, eu não tenho problema nenhum de falar, eu tenho passado por alguns processos, posso falar abertamente aqui, especialmente na minha saúde, alguns exames que eu tenho feito, processos difíceis, doloridos, e antes de chegar até esse lugar dos exames e tal, cara, como eu tive que lidar com a minha mente. E eu até falei com o pastor antes, eu já fui uma das pessoas que falei que isso é frescura. Sabe? Tipo assim, cara, bora lá, sacode isso daí, cara. Levanta, amigão, vamos? Vamos, bora, cara. Até você ter a sua própria experiência. Até você ter que lidar com a sua própria ansiedade, os seus medos. Meu Deus. As culpas. As suas culpas, exatamente. Até você ter que lidar. E quando você lida, você fala assim, cara, eu preciso andar, me submeter à vontade de Deus o tempo todo para que eu não tenha que passar. Essa é uma briga que não vale a pena você entrar, entende? É melhor que você guarde a sua mente no Senhor o tempo todo, porque o dia que você tiver que passar e você se entregar para essas vozes da mente, forte isso. Você não... Aí você se vê às 4 da manhã acordado, andando de um lado pro outro, cara, sem saber como é que vai ser amanhã, coração palpitando, pressão alta, descontrole, é uma loucura, cara. É uma Cauê loucura. usou um termo uma vez, né, quando ele passou por esse processo, que ele falou, é como se a mente descolasse do corpo, né? E é um pouco disso mesmo, porque, tipo, a mente tá lá dentro de um liquidificador, você fecha os seus olhos e não vai parar. E não para, e o seu corpo tá aqui brigando, são duas coisas, parece que separadas. Você não consegue ser muito racional, você não consegue processar, você não consegue botar as coisas, ordenar as coisas. Não, você não consegue respirar, entendeu? Então, até que isso se junte de novo e você consiga ter o controle, né, e falar... Opa, tá aqui, tá tudo aqui no seu lugar, agora eu vou lá, eu vou encarar. Até isso acontecer, é uma briga, cara, é desumano, assim. Desumano. É desumano, cara. Que loucura. E só quem passa. Que loucura. E aí a Bíblia vem e fala assim, não andeis ansiosos. Mais conhecido de Deus, porque ele vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Tá vendo? Muito louco isso, cara. Muito louco. Muito louco, mas foge, né, cara? Foge, a gente é um bicho doido, né, cara? Muito forte. Vitória na mente. Aí, eu lembrei, posso fazer um comentário aqui que eu me lembrei também? Claro. Me lembrei muito quando o Tasso Licurgo veio pregar e ele falou sobre os 4 cálices. E esse era o terceiro cálice, que era... Eu não lembro direito, mas eram 4 cálices da tradição judaica na Páscoa. Você toma o primeiro cálice, o segundo, o terceiro. E o primeiro é vos libertar da escravidão. O terceiro... Não, vou vos tirar do Egito primeiro. O segundo, vou vos libertar da escravidão. O terceiro, vou Do pecado. redimir com os braços... Vou redimi-los com os braços abertos. Ah, tá. E esse terceiro cálice era o terceiro cálice que ele estava falando. Se for possível, passe de mim este cálice. Que era a redenção de braços abertos. Que era muito louco. Porque esse era o cálice que ele tomaria na cruz com aquele vinho azedo, vinho amargo, Sim. que é o vinagre, né? Que ele celebraria o terceiro cálice de vinho. Eu me lembrei disso. Falei, cara, passa de mim esse cálice, que é o cálice do sofrimento, né? E a Bíblia é tão profética, a ilustração tão perfeita, tão brilhante, que você falou um negócio top. Foi uma prensa de verdade, porque ele suou sangue.
aquilo que ele ia, que é a moeda que ele ia comprar e, né, e pagar por tudo aquilo que a gente tem de acesso hoje, de graça à salvação, foi literal. Literal. Foi É o que queria nos trazer vida, né? O Getsemane, que é a prensa do azeite e tal, foi literal na vida dele, assim, tipo, espremeu tanto de sair sangue, e aí a ciência explica, Correu tudo ali mesmo, né? tem a enfermidade, lá tá o fenômeno, na verdade, que acontece, de uma... Chama hematidrose, é isso? Não é derma, é erma. Hematidrose, É isso aí. Acho que é isso. De espremer e sair o sangue mesmo. Aí você falou uma coisa muito louca, os 4 prensas. Como que é mesmo? Mano, isso foi da hora demais. Eu coloquei lá a imagem, né, pra quem não tava no culto, eu coloquei a imagem do que era uma ferramenta de prensa antiga, né? Acho que você teve essa experiência. Se vocês foram lá, vocês devem ter visto. Enquanto isso. você tava vendo, eu tava vendo aqui, ó. O Marcião me mandando foto, eu não vou poder ver aqui. Se vocês vissem nos galhos secos de uma árvore qualquer, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ah, você? Mano, me manda essa foto aí que eu vou... Nossa, tem eu vou vários. Lá no Monte das Oliveiras? Você No foi Monte lá? das Porque no Oliveiras. Monte mínimo das o Cauê Oliveiras. estava sendo confundido Não, com tem graveto, tem uma que é certeza. muito engraçada, mas tem uma que é muito especial pra mim, que eu tô com a mão numa dessas galhos árvores secos. e na hora que tava ali, eu pensei, tipo, mano, a gente tava numa ministração muito forte, né, paizão? Rolou nesse dia lá no monte mesmo, uma ministração muito forte. E aí eu tava num momento de adoração, tava rolando louvor, e eu coloquei a mão numa árvore lá, mano, e eu entrei numa brisa lá, tipo, comecei a chorar, o Espírito Santo, mano, bombando. E eu falei, mano, imagina se foi essa árvore aqui que aquele apoiou. Sim. Aí aqui a foto. Depois você coloca lá, paizão. Manda pra mim que eu vou subir essa fotinha aí. Mano, as Eu chorei árvores que nem têm... As porque árvores têm aspecto milenar mesmo. É árvore de 1000, 2000 anos. É árvore muito velha. elas podem ser uma dessas aí, né? Podem ser elas ali. Aí, você não Muito sabe, louco, podia ser a mesma. Nossa, mas é que foi muito especial. Nossa, cara, o o Meu graveto, Deus, o graveto. gente, Olha a hora que graveto. subir essa foto aqui, vocês vão Parte ver. da árvore. É louco. O Marcião escreveu aí pra mim. Ah, Essa daí é que é você especial. tava me mostrando, eu lembrei dessa foto aqui, Nossa. ó. Com a prensa, ó. Esse dia, esse foi dado dessa Essa vez foi agora. outra Da vez, hora. Nossa, é grandão o bagulho, ela, né? Ela é mais real, né? Essa daqui tá bem... E aqui, ó. Mas eu acho que essa pedra tinha que estar de pé, né? Ou não? Deixa eu ver aqui. Ela fica de pé e aqui tem uma madeira aqui. A madeira no meio que você ela é usa, vazada. ela é furada. Ela é furada. Nossa, é grandona, né? Ela é furada, essa pedra é furada. E eu falei dessa prensa Ó, porque... Ah, que louco. o AP, cabelo novinho. Preciosa. Isso aqui é assim, né? Ó. Vou subir essas duas fotos. O Cauê tá mostrando as fotos do jardim. Aí sim, essa daí. E eu tô vendo uma foto aqui de uma prensa que a gente visitou lá, que é muito legal. Então eu falei das 4 prensas, né? E essa primeira prensa que sai, aliás, a produção do óleo, do azeite, ela é feita por processos, né? Não é só jogar a azeitona lá e esmagar e você já tem um óleo. Na verdade, você tem alguns estágios desse óleo. E essa primeira pedra que vem, né, nessa primeira prensa aí, ela esmaga essa azeitona ela forma uma espécie de uma massa, né, e essa massa é colocada como se fosse umas borrachas, uns pneus assim, né, tipo um negócio assim, um objeto, e ali começa a pingar um óleo, um primeiro óleo, né, então essa pedra, ela é meio arcaica, mas ela tinha um peso certo, um peso calculado para espremer esse primeiro óleo. Então esse primeiro óleo, né, ele era usado e destinado, ele tinha essa finalidade de utilização no templo, utilização de ser um óleo da unção, um estímulo mesmo na casa de Deus, um templo. E eu falei na palavra que esse primeiro óleo, quando é extraído de nós ali no Getsemane, né, na nossa primeira prensa, quando essa pedra ela vem sobre a nossa vida, esse primeiro óleo que precisa sair de nós é o óleo da adoração. É o óleo do tipo assim, cara, eu não estou entendendo. Eu não sei o porquê que eu estou vivendo isso.
Mas eu preciso adorar ao Senhor, eu preciso adorar mesmo, adorar. Eu lembro que não só esse processo que eu tenho vivido agora, que eu, né, tenho passado agora, mas eu já tive também outras experiências. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu morava em um apartamento, o Cauê tinha acabado de sair desse apartamento, as coisas estavam lá no Bom Sucesso. As coisas estavam críticas. A gente tinha acabado de ganhar o Natan. Nossa, que fazem, meu Deus. O Natan, que era o nosso filho, que é o nosso filho do meio. Então a Bruna ali com o bebê no colo, balançando o bebê. Um tiroteio começa a rolar na rua, lá na avenida. O Cauê tinha saído de casa para visitar a avó dele, que morava na rua de trás. E um tiroteio e, de repente, um tiro na janela da minha casa. Estraçalha toda a porta, aqueles vidros caem, a Bruna jogada no chão com um bebê no colo, protegendo o bebê, a minha sogra debaixo da escada, e a Bruna gritava falando assim, tacaram uma pedra. Eu falei, como assim tacaram uma pedra nessa altura? Não é possível. E aí eu lembro bem, quando eu olhei pro lado, assim, o projétil de uma bala ali. Caramba. E eu falei assim, meu Deus, cara, que é isso? Eu lembro que a gente tinha um violão, né? E aí a gente recolheu ali os cacos de vidro. Não sei se você lembra desse dia. Lembro, pô. Recolhemos os cacos de vidro e tal. A porta estava quebrada. Minha mulher chorando, meu bebê chorando ali, minha sogra desesperada. E a gente falou, cara, não tem o que fazer. Ir embora daqui agora não dá. Né? As coisas, a gente estava numa fase terrível de trampo, né? Nós dois, de trampo, de dinheiro, de tudo. Mas a gente tinha um violão. E eu lembro exatamente que a gente sentou no braço do sofá. E a gente começou a tocar ali, começamos a adorar como se fosse uma resposta mesmo. A minha consciência era, resolve isso. Sai daqui, né? Mas eu falava assim, eu preciso dar uma resposta agora. E eu acho que a resposta que tem que ser espiritualmente é uma resposta de adoração. Te adorar, sustenta-me. Faltou o miserável do Ale aqui com o violão pra poder dar um... O Ale abandonou o pod. Safado. Então foi isso, né? Eu falei sobre essa resposta no momento da primeira pedra. Quando a primeira pedra vem, a gente precisa responder a Deus com adoração, com aquilo que vai subir. Isso é demais, cara, porque nas provas é uma tendência a se vitimizar. Sim. E se você se vitimiza, é como se ela não estivesse servindo para nada. Você vai continuar ali, vai continuar sofrendo ela ou outras na sequência, porque você não consegue aprender nada desse jeito. Então, você se priva de aprender, você se priva de sair dela. Outros. Uhum. Eu ouvi esse termo recentemente também, e isso também entrou no meu coração e virou pra mim um negócio assim, de eu sempre meditar. Adoração é uma resposta. Adoração eu acho que isso foi uma boa resposta para o que é adoração. Adoração é uma resposta. Uma resposta ao que você sabe, ao que você crê, ao que você vê ou que você não vê, mas é uma resposta, cara. Tipo, como é que você responde? Isso é adoração, não é música. Sim. Não é só um estilo, é uma resposta. E é nessa hora aí mesmo que saem os melhores, né? Os melhores louvores. Melhor adoração. Exatamente. Mas no que não é fácil não, meu amigo. Não a gente tá falando aqui, parece fácil, mas não é. Não é fácil, não é fácil. Porque como que você fala para uma mãe, por exemplo, que... Vou dar um exemplo extremo, tá? Mas como que você fala para uma mãe, por exemplo, que perde um filho? Que ela tem que responder adorando. Você tem que responder, dar uma resposta de adoração. Sim. Como que você fala quando você pega um exame e você imagina qualquer outra coisa e você olha e você fala, o exame está te condenando ali, você precisa responder com adoração. Como que você responde com adoração quando a sua mulher bate a porta da casa e fala, tô indo embora? Sim. Me assina aqui o divórcio. Como que você responde com adoração? Então, não é fácil. Não é fácil. A gente foi o que você falou, um negócio top. E não é uma fé não fingida. Exato. Não é um negócio fingido também. Não é só você ir lá e encenar, né? Tipo, não é isso. É de dentro pra fora mesmo. É você entregar algo muito precioso. Que é muito difícil. Exatamente. Então, eu falei que essa primeira pedra que vem, né, sobre nós, ela tem o objetivo de fazer com que você adore ao Senhor. Porque essa adoração, ela sobe cheia de fé, cheia de
de certeza e convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, que você está passando o que você pode estar passando, mas Deus ele não perdeu a mão, não perdeu o controle, ele sabe exatamente ali o que tá acontecendo, né? Uhum. Tem um verso de Jó, que ele ouviu tudo aquilo, né? Dos ventos, dos mortes dos filhos, a morte dos animais e tal. O último que vem fala, teus filhos morreram, foi o único que escapou, vim contar ao ouvir isso. Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é uma postura, um posicionamento, né? A resposta, é um posicionamento, né? Davi O mundo espiritual tá vendo seu posicionamento. Pra ver o que você vai responder com tudo isso. É louco, né? E o 2, qual que era a segunda prensa? E aí eu falei que você passa por isso, você responde a Deus adorando, né? E depois você tem uma segunda produção ali de azeite, de óleo, que é quando eles não tiram essa pedra. Na verdade, encaixa-se uma outra pedra nessa prensa, para que essa madeira, esse esmagar, ele fique mais pesado. E aí é extraído um outro óleo, né? Que é o conhecido como o azeite extra virgem, né? Agora, esse óleo, ele é destinado para finalidade de alimentação, né? De tempero, de coisas desse tipo. E eu falei... Diga-se de passagem, tá caro, hein, mano? Tá caro demais. Não, agora Tem baixou, uns agora paralelos aí. zeraram até o imposto pra ver se baixa. Tem uns Não vai baixar paralelos, nada. tem uns paralelos. Paralelo assim. Eu trouxe um azeite zerado aqui pra cozinha. Meu senhorio deixou ele cair inteiro, tava Nossa. zero. Mano, ele espalhou assim no chão, ó, Mó dó. escorria uma lágrima. Tão caro que tá o extra virgem, mano. Cê é louco. Tá caro. Então, ele era destinado, né, para alimentação, e eu falei que agora que você respondeu adorando, Deus recebe essa adoração, e agora você pode alimentar outros, cara. Esse óleo que sai de você, que é extraído de você, agora você tem autoridade para sentar e falar, olha, cara, não foi fácil, tá? Não foi, mas deixa eu te falar aqui um pouco do caminho. Qual que foi o caminho que eu segui e o que aconteceu, como que você precisa. Ou seja, a sua experiência, ela te dá uma autoridade, e agora essa autoridade, ela serve para quê? Para você ficar grandão? Não. Para você alimentar o cara que está passando por uma situação parecida, sabe? Aquele lance que você falou, né? Para você compartilhar da sua dor e aquele cara já aprender antes de viver. Poupa ele dessa dor, né, cara? Poupar ele dessa dor também, entendeu? Então você passa a alimentar outros com aquilo que você viveu, com aquilo que você passou. Primeiro você respondeu com adoração, agora você está alimentando também aqueles que Deus está fazendo passar por você. Eu ouvi essa frase e eu achei tão, tão legal, né? Que Deus vai fazer pessoas passarem por você. Tipo, eu acho isso muito legal, porque nem sempre você vai até alguém, né? Agora, quais são essas pessoas que Deus tem feito passar por você? Você acabou de contar aqui pra nós no off, pô. Você falou do menininho que você conheceu Sim. lá. Que tá... Ah, verdade. Cara, você vai ver o tanto de experiência que Deus vai te dar nesse processo aí. É verdade. Que eu tive várias. É verdade. Eu comentei aqui antes do pod, que lá no Hospital dos Olhos, né, a gente tava lá e tal, e tinha um menininho, espuleta, 11 anos. Espuleta, tipo, olhando as coisas e tal. Ele tava com um curativo, assim, ainda nos olhos. E ele olhando as coisas, tal, sentou do meu lado. Eu falei, e aí, cara? Eu falei, o que você está fazendo aqui? A mãe dele sentou do lado, bem emocionada, e ela falou, ele fez 13 cirurgias. Ele nasceu cego e agora ele está enxergando. Uau. Então, tiraram o curativo dele, né? E aí, ele estava ali fazendo a manutenção e tal, do tratamento e tal, mas o menininho olhava todas as coisas assim, tipo... E eu falei, o que você faz, cara? O que você gosta de fazer? Ele falou, eu toco trombone na orquestra da congregação. Uau, que top. Aí eu falei, sério, cara? Como que você tocava? Ele falava, eu faço assim. É a tua história. Você falou que você tocava? Você Aí eu falei, toca. pô, o tio também tocava isso daí, Então, cara. Ele, sério? Qual que é a probabilidade disso ser coincidência, mano? Então, e eu falava assim, que profético. isso, cara? E tal, e a gente começou a conversar. Aí eu falava, como que... Eu lembro que eu falava pra ele, né? Como que faz o si bemol? Pra eu saber se você toca mesmo. Aí ele, o si faz assim, tio. Aí ele me mostrava e a gente ficou ali brincando.
E eu compartilhei com ele também o que eu estava passando ali e que eu tocava, e foi uma experiência muito gostosa. Uma pessoa que Deus fez passar por mim, né? Ou eu passei por ele. Aí você precisa analisar qual dos dois, né? Ou eu passei por ele. Talvez você tenha porque passado por ele. Ele me ensinou tanto ali, só de ver a alegria dele ali, tipo, fazendo aquelas coisas que ele Você não fica podia sensível às pessoas que vivem aquilo, né? fazer. É. Passa a ser quase que uma, sei lá, não vou dizer uma obrigação, mas você tem um compromisso com a tua história para que outros não sofram igual você sofreu, Sim. né, cara? Sim, eu acho que essa é a palavra mesmo. Você fica sensível àqueles que estão passando por isso, né? Você começa a estar mais atento à necessidade daqueles também que Deus vai fazer passar por você. É. Essa é uma boa pergunta para lançar aí para a galera que está ouvindo. Que experiência que você já viveu que deveria te deixar sensível, né? É uma coisa boa para se pensar, porque muito talvez o teu chamado esteja ali. Parte do teu chamado está ali. Se você tem dificuldade de descobrir, está aí. Teu chamado tem a ver com as experiências que você viveu, que você venceu, né? É isso aí. E eu acho louco porque essa sensibilidade eu acho que Deus tem chamado a gente para ter mesmo, sabe? Porque quando a palavra fala lá, mais vale uma pessoa que vem, né? Eu não lembro como que fala, que está passando fome, né? Você dar um prato de comida, alimentar essa pessoa, está passando frio, mais vale você dar um agasalho, resolver aquele problema, ou você orar por ela, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre tive isso como uma parada assim de você exercer ali a generosidade, né? Ser com um coração generoso ali, poder suprir aquela pessoa. Mas quando você olha bem, por exemplo, para essa passagem, não lembro qual que é o endereço, a passagem. Quando você olha bem para isso, é como se Deus, na verdade, Tá falando da tivesse... fé ativa? Da fé ativa. Que você, quando você vê alguém, em vez de não ore só e dá um tapa, se aquela pessoa tá com fome, né? Isso. Dá um tapa, tchau, Deus te abençoe. Como é que o Deus te abençoe? Vai agasalhar matou a ela, fome vai dela, matar a fome dela. Exatamente, essa passagem aí. E quando a gente fala sobre o lance de Deus estar nos dando sensibilidade, eu acho que tem muito a ver com isso aí, com essa fé ativa. Não tem a ver com você só ser generoso. E nem tem a ver também só com você dar um agasalho. Mas tem a ver com você entender qual é a real necessidade daquela pessoa. Sabe? E isso só parte através da sensibilidade. Às vezes um agasalho, sim, vai resolver. Mas tem o agasalho e tem um abraço. E tem você poder falar que ela é um filho, que ela é uma filha. Só que você precisa estar sensível a entender qual é a necessidade daquela Posso pessoa. dar um exemplo vivo agora? Eu estava ali, demorei um pouquinho mais a subir. O rapaz perguntou, pastor, eu queria falar contigo, mas é na área profissional. Tá bom. Aí falou, tô saindo da minha empresa e tô numa situação assim, assado, o cara tá me devendo, tá uma situação muito ruim, não sei o que e tal. E eu tô saindo porque eu já abri a minha empresa e vou trabalhar e tal. E eu, tô com dificuldade. Eu falei, então tá, deixa eu te contar a minha história. Aí contei, falei, cara, um dia eu tava numa empresa, saí assim, aconteceu mais ou menos isso. Mas na hora de eu sair, cara, eu falei, em vez de criar confusão, eu sempre tenho comigo, cara, é melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. Não processei, levei um presente, agradeci pelos anos que ele me ensinou, porque os 20 anos seguintes eu colhi do que eu aprendi naquela empresa. Cara, era muita gratidão que eu tinha por tudo que eu aprendi. E, cara, foi assim que eu fiz. Ele falou, pastor, não precisa falar mais nada. Já sei o que eu tenho que fazer. Nossa, top. E aí, tipo, a Neuza sempre falava assim, em vez de ministrar, conta história. A história ministra, né? Que da hora, cara. E aí ele falou, cara, era isso que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir alguma coisa, cara. E aí ele saiu, mas foi interessante, que uma história resolve, sei lá, serve pra vida de alguém, né? E olha que louco essa sensibilidade, né? Poderia só ter, tá bom, deixa eu te falar qual é o caminho das pedras aqui. Assim, assado assim, e sacar da fórmula ali pro cara. Mas não, essa sensibilidade faz você ver além, né? Tipo, cara, acho que contar a minha história vai suprir o... Ele, no caso, passou por mim, né? Ele passou por eu você. Eu não tive que ser sensível, mas a tua ferida cura, né? É. Lindo. Essa foi o segundo. E o terceiro? terceiro.
Aí o terceiro, né? Vem a terceira pedra nessa. Tá acabando as pedras. Calma que tem mais 12 12 pedradas. Mais 12 pedradas. Só 18 pedras. A igreja tava assim, mano, não aguento mais pedra. E a terceira servia para combustível nas lamparinas, né? Para colocar ali. Naquela época não tinha energia como a gente tem hoje, né? Então era necessário você alimentar ali as lamparinas com esse óleo, né? Servia de combustível para manter as luzes acesas, né? Que nem a parábola das virgens, né? Que nem a parábola das virgens. E eu falei sobre isso, que agora, então, você se torna tipo uma luz acesa. Você passou por esses processos e você vai se tornando agora um lugar que uma pessoa que é um instrumento mesmo de transformar ambientes, de trazer luz, uma luz que dissipa as trevas. É quando você entende aquilo que você carrega da parte do Senhor. Você não precisa que ninguém venha te afirmar para isso, mas você entende daquilo que você carrega e agora você pode chegar em um lugar que está em trevas, que está vivendo uma escuridão, um aprisionamento pelas trevas, e você pode chegar e falar assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, existe uma saída, e trazer luz para aquela situação. Uhum. Eu acho que nós, né, temos, assim, é uma deficiência nossa. Né? A gente sabe, entende daquilo que a gente carrega, mas muitas vezes a gente precisa de um ambiente como esse, assim. De um ambiente tipo de igreja, de uma estrutura, sabe? Mas você poder levar uma luz de uma forma simples para um lugar que está escuro, isso é maravilhoso. Às vezes num hospital, às vezes numa pessoa, eu dei o exemplo lá de uma mulher que senta no seu ônibus ali chorando, e você fala, meu Deus, a mulher não para, deve ter acontecido alguma coisa. Cara, não. Mas você precisa ter essa ousadia, essa autoridade para ir, né? Sabe? E aí você nem precisa ter um painel de LED, né, mano? Às vezes você tiver uma lanterninha do celular, você já iluminou alguém, né? Cara, exato. Eu quero dizer que, tipo, se você tá ouvindo aí, você fala, pô, eu quero muito, sei lá, aprender, e poder servir, sim, e poder ser usado por Deus, cara. Você só precisa do coração. Só deixa brilhar a luz que você carrega, pronto. É uma frase, é isso que você falou, né? Um Jesus eu te amo, exato. Jesus te ama, já salva o dia de alguém. E eu dei o exemplo também, que eu acho que cabe, que eu falei, que é você ser esse agente transformador de ambiente mesmo, né? E eu dei o exemplo lá na palavra do termômetro, né? Do termostato, né? Eu não conheço muito sobre isso, mas o que eu entendo é que um termômetro ele te traz ali uma temperatura, uma informação da temperatura. Mas um termostato, ele tem a capacidade de mudar, de transformar uma temperatura. Uhum. Então, eu usei até esse termo, né, na palavra, eu falei, Deus está chamando termostatos espirituais, né, ativando termostatos espirituais. Pessoas que são capazes de mudar ambientes, mudar temperaturas. Tá sim, eu tenho essa informação. Tá tudo cagado, tá tudo zoado. Mas eu consigo... Mas a gente carrega algo para mudar. A gente carrega algo para mudar. Se não for a gente que for fazer, quem vai? Não for a igreja que for, não formos nós. Você entendeu? Você entendeu? O que eu carrego da parte de Deus, tipo assim, né? Não é o que a gente é, mas o que a gente tem, o que a gente conhece, a experiência que nós tivemos com a luz de Jesus pode servir para você também, cara. E você não precisa estar vivendo. Eu dei o exemplo de uma família, né? Uma família, meu Deus, olha o que está acontecendo ali, né? A gente fala, né? Meu Deus, o pau tá fechando ali. Cara, vai lá e leva a luz para aquele lugar, entendeu? Acende, você é um combustível, você é responsável por manter aquela luz ali acesa, aquela chama acesa. Às vezes uma pessoa que tem um dom, né? Um dom adormecido, parado. Tipo, quantas pessoas que não... Pô, eu era isso, cara. Eu sabia cantar, eu pegava um violão, cara, e eu adorava, eu fazia aquilo. Ah, você falou de ser ex e tal, não sei o que. Eu comentei que o pessoal que tá do meu lado. Por que ele não conta que ele já foi ex-dançarino de axé? Conta isso aí, não pode. Mentira. Nossa, é mesmo, podia ter lançado essa, né? Foi mesmo? É verdade. Ele e o Rodolfão também. Meu Deus! Podia ter um grupo, podia ter um grupo. Pô, na hora que eu falei do ex, eu podia ter falado. Nossa, né, eu falei pra Mara que tava do meu lado, ela deu risada. A Mara sabia também, é verdade. Eu fui dançarino de axé, ex, né? Ex tantas coisas, né? Eu falei vulgo Thiago Bomba, era Thiago o nome Bomba, dele, viu? Olha. Não tem uma foto disso aí não, pra subir também? Eu tenho uma foto. Você tem foto? Eu tenho uma... Dançando não. Dançando não tenho. Passava óleo no corpo e sabonete no cabelo. Ó o óleo, né? Passava azeite, né? Qual azeite que era esse? Ó o óleo, esse óleo não era de Deus, não. Qual das prensas você passou? Eu tenho uma foto da época do Thiago Bomba.
Era bomba mesmo, cara. Aí, ó. Era bomba mesmo. Manda pro Marcinho pra ele subir também, João. Um tapetinho uma- com sabonete, que era assim que usava. Glicerina, É, glicerina. Meu Sabonete de Deus. glicerina. Eu falei isso aí dos ex, né? Eu falei verdade. Tem um monte de gente ouvindo aí agora que deve estar rachando, deve estar lembrando. Ixi, eu também ia. É. Cervejaria Paulista, o pessoal de Guarulhos era isso aqui. Terra Nossa. Jesus. Ali na Vila Maria? Não, Não, no shopping Cervejaria Paulista Ali era no Shopping Terra Nacional. no Internacional. No Brasil? Aí ali Isso já é um pouco mais. A Cervejaria Paulista é onde é hoje no shopping a Centauro. É, Ali Isso, era aí ali. logo aquela entrada ali. 2 andares. 2 andares. Tinha o Terra Nossa, meu Deus, onde a gente foi? Meu Deus, mano. Na Nilo Peçanha ali, o Terra Nossa, agora é uma igreja católica. É, graças a Deus aí, Uma tá vendo? igreja- Prosperou. É, Né? Tá melhorando. igreja católica. Que luz. Ai, mano. Eu tava falando dar um abraço ou falar com alguém e tal. Você já viu esses caras que fazem esses videozinhos pra viralizar? O cara, esse é o tipo de ideia que a gente já deu lá atrás pra gente tentar fazer qualquer coisa. O cara saia na rua e falava assim, eu tô precisando de uma oração, você pode fazer uma oração por mim? Meu, ele perguntava com umas 50 pessoas até conseguir um que falasse, eu faço. Aí tem que dar sorte de pegar um crente, né, que fala, claro, irmão, claro que eu faço. Um cara fala, ele pergunta pra um monte, ninguém quer fazer uma oração. Olha que E o louco. cara pedindo, Nossa. faz uma oração por mim, eu tô precisando na rua, assim. Nada cara de mendigo nem nada, cara normal. Tipo um desesperado, né? Um grito de desespero. e ninguém... tipo uma pessoa na rua, cara. Imagina, tô atrasado. Tem uma trend aí nova também, um que tá viralizando, não sei se vocês já viram, que o cara tá carregando uma rosa, aí ele chega, é sempre com mulher, aí ele chega e fala, segura pra mim, por favor, pra eu amarrar meu tênis, aí a mulher segura a rosa, Eu aí ele vi. amarra o sapato, Sai andando. aí ele dá um bilhete pra ela e sai andando. Aí o bilhete tá escrito tipo um versículo, alguma coisa assim, você é uma flor preciosa, tal, não sei o quê. Ele sai andando, aí a mulher lê aquilo, aí ele volta e fala, posso te dar um abraço? Aí, mano, não tem uma que não É desmonta. muito louco. E chora. E o fundo daquela música, uma música penteca top que fala, que é tipo o relato de Maria contando pros discípulos que Jesus ressuscitou. Putz, eu não lembro. Maria, por que chora? Essa Cara. daí Essa? essa daí é Nossa, tipo, é velho, hein, mano. Nossa, mas acho que Eu vi ele fazendo isso aí é com uma velha essa música, policial. mas Maria, por que é choras? porque agora ela tá tipo, Tá acho que hypada, né? ela foi Remixada. remixada aí por um, tá hypada, tá na trend essa daí. É muita gente que precisa de luz, cara, e que precisa de um abraço, um sorriso, uma Sim. palavra, enfim. Nós estamos só na terceira, falta Falta 42. 16. E eu falei, aí a última eu falei sobre que essa quarta pedra agora é um óleo fino, né? Que ele era destinado para produção de sabão, de cosméticos, né? E eu dei o exemplo lá que eu falei, cara, a gente... Saiu aqui. Depois que a gente passa... Mãe. Saiu, desculpa. Depois que a gente passa por todos esses processos, que agora você tá grande, você tá cheio de autoridade, cheio Tudo de isso pra você? cheio de experiência, aí Jesus te faz entender quem você é mesmo, né? Você olha pra dentro de você e você fala assim, cara, na verdade eu continuo sendo uma pessoa que eu preciso andar dependendo do Senhor, por mais que eu tenha passado por vários processos, ganhado autoridade, ganhado experiência, ajudado, alimentado outras pessoas, mas eu ainda assim sou uma pessoa que eu preciso voltar para um lugar onde ali eu sou dependente de Deus, sabe? Para você não se tornar grande demais e tomar o lugar que é dele, sabe? Eu acho que muitas pessoas acabam se perdendo por causa disso. Você vive alguns processos e esses processos agora te faz subir em um lugar, cara, que não é o lugar que Deus quer que você esteja, entendeu? Então a gente falou sobre esse ciclo e eu acho que a boa notícia é essa, que esse ciclo vai ser até Jesus voltar, cara. Você vai estar sempre em obras, você vai estar sempre sendo tratado e aperfeiçoado por Jesus. Porque eu fiz essa pergunta no começo, eu falei, alguém aqui acha que está 100% parecido com Jesus? Ninguém. Porque a gente está em obras o tempo todo. Então, esse quarto processo, ele mostra para nós que mesmo você ter passado por todos esses lugares, ganhado toda essa autoridade, essa experiência, né? Ainda assim, você é uma pessoa que você precisa reconhecer o seu lugar diante dele. Deus não quer que a gente seja mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Deus quer que a gente ocupe um lugar nele, assim, né? Quando Amém. você falou, eu olhei pra Simone e falei, viu? Porque eu sempre falo pra ela, paciência, estou em obras. Eu me identifiquei demais com a palavra e essa pra mim foi o ápice, pra mim, assim, de me identificar mesmo, de que eu tenho vivido e sentido isso, e essa tem sido a minha oração.
E outro versículo que está no meu coração é esse: conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Acho que esse é o. Não vai. Até porque se você ficar grande, você vai achar que é sobre você. É que é tudo o inverso, né, Só mano? que aí você não consegue derramar em ninguém, porque você vai estar olhando pra você. Exatamente. Então, Aí tudo vira o inverso. Tá errado. Aquilo que você acha que é ganho, depois aí vira perda, porque você fala, mano, é isso, tipo. E a religião é que faz isso com a nossa cabeça muitas vezes, né? Tipo, achar que você, pô, cheguei lá, agora eu sou. Não, agora que você começou de novo, amigo. Exato. E aí eu comentei que esse lugar, ele te leva para um estágio que você fala assim, cara, o que realmente vale a pena pra mim? Entendeu? O The Chosen mostra muito isso, e eu lembro agora de Pedro, porque nós falamos, né? Será que Jesus não estava ensinando os caras tal? Pedro viveu isso na prática, mano. Que ele tava lá, ele que era o 02, ele que fazia, ele que organizou a ceia, tá ligado? Ele tinha acabado de jantar ali com o mestre e tal, tudo isso rolando. Daqui a pouco agora você vai me negar, negão. E aí ele vai e passa por isso, aí ele tem que se converter de novo. Aí Jesus vai lá na fogueira e restaura ele de novo. E depois ele vai errar de novo. E assim vai indo. Você tem empatia com quem tá lá, né? Você já passou e agora você, né? Eu lembro, eu gosto da ideia de pensar que o cara que era, o que seria, viria a ser o sumo sacerdote que entraria no Santíssimo Lugar uma vez por ano para pedir perdão pela geral, enquanto Moisés estava lá em cima, estava lá embaixo construindo um bezerro de ouro não cheio. Agora desci com as ideias, escuta, vem cá, você vai ser esse cara. Você que estava lá, você sabe o que é estar lá. Você é um que era um caído igual eles lá, né? Agora você vai ser o cara que pede perdão por todo mundo, cara. Então, você passa por uma experiência e fica, cara, não adianta ser... Por isso que quem é muito severo em juízo, em julgar os outros, normalmente ou não passou por aquele processo, ou ele tá ainda orgulhosão. Mas daí quando ele para pensar no que ele já passou, ele fala assim, então, porque você estava ali. Essas são as aulas boas, né, de que Deus faz a gente passar, você aprender como que é mesmo. Exatamente, então eu falei sobre essas 4 pedras, e aí eu falei, você passando por esses processos, entendendo quem que você é, entendendo por que você foi chamado, para que você foi chamado, para que desse propósito, aí agora sim, o óleo ele é tão fininho, tão fino mesmo, que ele pode produzir um perfume, um bom perfume, né? A palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Então agora você exala, tipo, não exala grandeza sua, exala ele. Você exala ele, onde você chega, você fala, cara, você sabe que quando você chega, você não é... Você não precisa fazer nada, né? Não é um cara que traz guerra, é um cara que é cheio de paz, entendeu? Quando um cara chega... Sabe aquelas pessoas que quando chega, você fala, meu Deus, cara, o cara tá... sabe, tá carregado. Não, mas você é uma pessoa que exala paz. Tipo, as pessoas têm prazer de você estar perto, de você estar ali junto no ambiente, porque você exala um perfume que é gostoso, que é cheiroso. Isso não tem nada a ver só com uma pessoa de grande sucesso, né, aos olhos do mundo, que deu certo. Não, mas é uma pessoa que exala um perfume que é de Cristo. Entendeu? Você olha para aquela pessoa, o jeito de falar, o jeito de agir, a vida dela, você fala assim, cara, eu sinto um perfume cheiroso aqui de Cristo, sabe? Nossa. Top demais. É isso. Foi sensacional. Palavra linda pregação, linda. Linda, glória a Deus por isso. Episódio especial demais também. Pô, se você tá aqui até agora, você tem que deixar um comentário pra gente aí, porque não é possível. Depois de tudo isso aqui, escreve aí pra gente aí qual que é a fase que você tá, ou manda um recado pra nós aqui, porque quem ficou até aqui, né, é porque gosta. Porque tá gostando bastante. Não, mas também hoje eu não tinha como não ficar não, porque hoje a conversa foi bem fluida, boa. Bom. Foi linda. Já te falei isso várias vezes, você tem que voltar mais aqui, viu, Pena? É isso aí. Vamos pôr a mesa aí. Agora mais que nunca, né? Porque estamos precisando de gente. De gente pra participar aqui com a gente. Porque, né? Que horas são agora, pessoal? Ó, nós estamos aqui domingão, tá? 15 para meia-noite, meus amigos. Nós estamos aqui. Mas que isso possa ter servido para você aí, né? De alguma forma, seja uma mensagem que tenha invadido o teu coração, que você possa carregar esse óleo aí. Não sei qual fase, qual etapa, qual prensa você tá. A boa notícia para você que se você não tá, você vai se prepare, porque uma hora você vai entrar na prensa. A pedra desce. A pedra vai rolar.
Mas Deus é por nós e vai continuar nos sustentando Amém. cada uma delas, em nome de Jesus. É isso aí. Amém. Amém? Glória a É Deus. isso? Um abraço Obrigado, pro gente. Rodolfão, que Abraço. não tá na área aí, mas Rodolfão, Ale, Gabriel. que nunca veio, Gabriel. tops. É isso aí. Quer mandar beijo pra alguém, Pena? Manda beijo pra alguém aí. Mandar um beijo pra minha esposa. Boa, isso aí. Pra minhas- Importante. Pra minhas crianças. Pra minha esposa, garantiu o avivamento, né, de hoje. Glória, aleluia. Não, é isso aí, gente. Glória a Deus, que bom que você ficou até aqui, que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é da época do Maguila? Amém. Ninguém, né? Eu lembro. Ele mandava um beijo pro açougueiro, pro padeiro. Mandava pra todo mundo. É isso aí então, gente. Aí, gente, Valeu, obrigado, viu? Deus Valeu. abençoe. Boa semana. Boa.